Bom dia, meus queridos irmãos e amigos que nos ouvem nessa manhã. Para nós é mais uma vez um prazer enorme estarmos aqui no início da semana, primeiro dia da semana, para louvar e engrandecer o nosso Deus e ao mesmo tempo ouvir a sua voz, essa voz que nos guia, que nos orienta, essa voz que nos conduz passo a passo em nosso viver. Eu queria começar hoje essa nossa reflexão dizendo o seguinte: toda grande obra, preste bem atenção nisso, toda grande obra ela precisa ter um grande final, não é verdade? Às vezes você assiste um filme, o filme vai tão empolgante, não é com você, você vai se empolgando com o filme, mas chega naquele final, não é aquele final que você esperava. Não é aquela coisa maravilhosa que você esperava. Então parece que tudo aquilo que foi construído ao longo da história termina desaparecendo naquele finalzinho que não agrada a gente, não é assim? O livro de Atos é dessa maneira, no sentido positivo. O livro de Atos dos Apóstolos é um grande livro do Senhor, com certeza absoluta, e da história da igreja, e ele tem um grande final. Trata-se, na verdade, de um final, que eu poderia dizer assim, extremamente dramático, não é? Que é a última viagem de Paulo da sua vida até a cidade de Roma. É uma viagem que tem um trajeto que poderia ser feito em 2.500 quilômetros, e no final das contas esse trajeto ele é feito em 6.000 quilômetros. Já imaginou? Ou seja, é quase o triplo, na verdade, daquilo que deveria ser. A viagem é essa daqui. Começa aqui em Jerusalém, né? Em Cesareia Marítima, e vem com essa linha vermelha aqui, né? Fazendo esse contorno, e vem, passa pela Mira, Lícia, vem por aqui, e a ideia era sempre costeando, né? Por aqui por perto da terra, porque era menos perigoso, até chegar aqui e chegar em... Bom, a ideia era essa, na verdade. Mas não é assim que acontece. Acontece que quando eles pegam esse início de viagem aqui, depois, posteriormente, a coisa desanda de uma tal maneira que quando chega por aqui, em vez de o navio ficar aqui na ilha de Creta, num porto chamado de Fênix, na verdade os ventos tiram esse navio daqui e ele vai à deriva até chegar aqui e finalmente chegar lá em Roma. Então aquilo que deveria ser uma viagem de 2.300 quilômetros transforma-se numa viagem de 6.000 quilômetros, mas com uma dramaticidade extraordinária. E o momento mais dramático dessa situação, eu creio que é Atos capítulo 27, versículo 20. Abra sua Bíblia aí, em Atos capítulo 27, versículo 20. E você vai me acompanhar nessa leitura quando a gente lê assim: e não aparecendo havia muitos dias, nem sol, nem estrelas, e não aparecendo havia muitos dias, nem sol e nem estrelas, e caindo sobre nós grande tempestade, fugiu-nos toda a esperança de sermos salvos. Entendeu? Você já imaginou essa expressãozinha aí? Já parou para pensar nela direitinho? Fugiu-nos toda, não é alguma esperança, ou um pedacinho da nossa esperança, ou um pouco da nossa esperança. Fugiu-nos, na verdade, toda a nossa esperança de sermos salvos. Ou seja, para aquelas pessoas que estavam ali, já não havia esperança nenhuma de alcançar a salvação. Foram 14 dias assim. 14 dias em que os marinheiros navegaram completamente à deriva, sem nenhum controle sobre o navio. Eles até sobem o leme,
porque se permanecesse tentando usar o leme, terminaria quebrando esse leme. Eles sobem o leme e deixam o navio ir completamente à deriva, de acordo com os ventos contrários que os afastara para o mar aberto. Durante esses dias, esse pessoal viveu uma total escuridão. Perceba que o texto diz assim, que passaram 14 dias sem ver o sol e sem ver as estrelas. Por isso que o nosso tema de hoje é exatamente esse: quando o sol e as estrelas fogem. Quando o sol e as estrelas fogem. Isso nos dá uma ideia da tremenda dificuldade que aquelas pessoas passaram. Para a gente ter um ligeiro comparativo, imagine que durante 14 dias chove torrencialmente uma tempestade gigantesca aqui em nossa cidade. Dá para imaginar isso? Como é que a nossa cidade ficaria se durante 2 semanas isso acontecesse? Viraria o caos completo, absoluto. A gente aqui não pode nem ter um dia de chuva torrencial, que as tragédias já acontecem. Imagine 2 semanas seguidas sem se ver sol e sem se ver estrela nenhuma, porque estamos completamente cobertos por uma tempestade. Ou seja, aqueles marinheiros, eles se encontravam totalmente perdidos. Você entende agora por que eles diziam que escapou deles, se diluiu, desapareceu, dissipou-se aos poucos toda a esperança que eles tinham? Paulatinamente, aquela esperança que eles tinham foi desaparecendo. De maneira que, quando chegam no final dessas 2 semanas, eles não têm esperança nenhuma, absolutamente nenhuma. Por vezes, em nossas vidas, com certeza, isso acontece com a gente, não acontece? Porque aquela situação que aqueles marinheiros, e Paulo, não é? E Lucas, que possivelmente também estava lá, por isso que ele tem toda essa riqueza de detalhe no relato dele, experimentaram, foram 2 coisas. Primeiro, uma total e absoluta escuridão. E segundo, uma total e absoluta desorientação. Entende? Lembra que aqui nesse momento não existia uma coisa chamada bússola. Não existia bússola. Os marinheiros se guiavam pelo quê? Pelas estrelas e pelo sol. Então, sem estrelas e sem sol, eles não tinham orientação nenhuma de onde eles estavam, para onde deveriam ir, que caminho seguir, qual rumo e etc. Da mesma maneira, muitas vezes em nossas vidas, nós experimentamos momentos assim, em que parece que, como diz o ditado popular, a coisa fica preta, né? A coisa fica preta. E a gente fica completamente desorientado, sem saber o que fazer. O céu vira chumbo, cor de chumbo. E a gente fica completamente perdido em meio a tudo isso. Então, por isso que o nosso tema de hoje é: quando o sol e as estrelas fogem. A pergunta básica que a gente vai tentar responder é exatamente essa: o que fazer quando o sol e as estrelas de nossas vidas, elas simplesmente fogem, elas somem, porque nós estamos vivendo alguma situação como essa aqui? Vamos fazer o restante da leitura agora, de Atos, capítulo 27. E eu vou convidar os irmãos a lerem comigo a partir do versículo de número 20. Versículo que nós acabamos de ler, a gente vai completar até o versículo 25. E não aparecendo havia muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade ou uma grande tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar-nos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: fora verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim
e não partir de Creta, e assim evitariam esse incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá vida nenhuma, ou de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo e disse: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus, eu creio que Deus, que há de acontecer assim como me foi dito. Eu creio em Deus, que assim há de acontecer como me foi dito. Vamos orar? Muito obrigado, Paizinho Santo e Deus bendito, pela tua presença em nossas vidas constantemente, Senhor. Muito obrigado porque as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Muito obrigado porque nós temos a certeza absoluta de que em meio às nossas tempestades, as tempestades em nossas vidas, quando parece que o sol se escondeu e as estrelas desapareceram, nós temos a certeza de que tu estás conosco nesses momentos difíceis, terríveis e complicados, Pai. Por isso, nessa manhã, nós queremos te pedir que tu possas ser aquele que vai ministrar, que a tua palavra seja a tua palavra e não minha palavra. Que a tua graça nos alcance, que tu fales individualmente, aqueles que estão nos ouvindo aqui presencialmente e aqueles que irão nos ouvir posteriormente através das mídias sociais, Pai. Que o teu Divino Espírito Santo, portanto, seja o verdadeiro ministrador. Perdoa os meus pecados, Pai. Usa-me como instrumento em tuas mãos, porque eu te agradeço nesse instante a honra de mais uma vez poder ministrar a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. O que fazer, portanto, quando o sol e as estrelas fogem? Primeira resposta para essa pergunta é exatamente essa que está aqui embaixo. Tenha bom ânimo. Após constatar aquela situação e falar com aqueles marinheiros, o apóstolo Paulo usa exatamente essa expressão no versículo de número 22. Ele diz: mas agora eu vos admoesto que tenhais bom ânimo. Bom ânimo. Lembra da situação que eu acabei de descrever em que eles estavam, né? Imagina, eles estavam animados, depois daqueles 14 dias, depois daquela situação complicadíssima, tinha alguém animado dentro daquele barco? Não. Todos estavam desesperançados. Era um barco da desesperança, aquele dali. Então, diante disso, Paulo olha para aqueles homens e diz assim: olha, para aí, tende bom ânimo, se animem. Aí a gente podia pensar, os marinheiros assim, se animar com o quê, Paulo? 14 dias que a gente está vivendo aqui um tormento como esse. A cada momento a gente imagina que esse barco vai bater em alguma pedra, vai afundar, vai naufragar, e a gente vai ficar animado de que jeito? Mas se tem um lugar por onde Paulo precisaria começar efetivamente, era exatamente por aqui, por essa expressão, quando ele diz assim: eu vos admoesto. O que ele está dizendo assim: eu vos aconselho, eu aconselho a cada um de vocês, mas eu não só aconselho, eu exorto vocês, mas eu não só exorto vocês, na verdade eu quero encorajar vocês. Eu quero encorajar vocês a terem bom ânimo. É isso que eu quero. O sentido primário dessa palavra admoesto aqui significa, na verdade, dar um empurrão. Paulo está dizendo assim: eu quero dar um empurrão em vocês. Mas é um empurrão não para que vocês caiam mais ainda do que já estão caídos. Mas eu quero dar um empurrão para cima. Esse é o sentido da palavra admoestar. Admoestar não é molestar as pessoas não, meus irmãos. Não tem nada a ver
uma coisa com a outra. Por isso que a gente tem que, na verdade, sempre ir buscar o sentido das palavras lá no original grego ou hebraico, para poder a gente ter uma ideia do que está acontecendo aqui. Admoestar não é molestar ninguém, porque tem gente que quando vê alguém que está numa piora mais ainda a situação do sujeito, não é assim? Em vez de dar uma palavra que anime, como Paulo está dizendo aqui, ele dá uma palavra que o camarada, se já está no chão, vai se enterrar, no final das contas, entendeu? Não é isso que se trata. Paulo está dizendo assim, eu estou dando um conselho, mas é mais do que um conselho, é uma exortação. É mais do que uma exortação. Na verdade, o que eu estou dizendo aqui para vocês é uma espécie de encorajamento para que vocês possam se levantar. O que eu estou dizendo para vocês aqui é como se alguém, na verdade, chegasse para vocês e dissesse assim, levante-se, bora, homem, vamos! Fica aí não, prostrado não, vamos embora. Vamos com a gente, vai dar certo. Então, o sentido aqui é de alguém que está dando uma injeção de ânimo, como a gente fala hoje em dia, entendeu? Ou seja, quando ele diz, eu vos admoesto, ele está dizendo assim, eu estou dando uma injeção de ânimo em vocês. Tem bom ânimo, tem bom ânimo. Ânimo, no original, significa estar de boa disposição, estar disposto, estar determinado, ter firmeza, satisfação naquilo que vai estar fazendo, é sair do estado de letargia, de apatia, é sair desse estado de abatimento, de desalento, de desfalecimento, e prosseguir, e caminhar, e andar, e acreditar novamente que as coisas podem acontecer. É isso que Paulo está dizendo aqui. Na verdade, essa palavra tem de bom ânimo, ela parece muito com outra palavrinha lá do grego que significa endireite-se, endireitar-se. Às vezes a gente não está sentado numa posição muito relaxada, né? Tá, meio caído para um lado, meio caído para o outro, né? Aí de repente alguém assim, aí a gente se endireita, né? Endireitar-se é isso, né? Endireitar-se é essa coisa, né? É mais ou menos parecido com isso aqui. Quer dizer assim, levante-se, endireite-se, erga-se, fique de pé, acredite, se ajeite. E este é o primeiro passo para nós sairmos desse estado de alquebramento em que muitas vezes a gente se encontra. É a busca dessa força interior, desse ânimo para nos puxar para cima e não nos deixar deitados eternamente no berço esplêndido. Ou seja, é uma luta contra a falta de vontade que impera muitas vezes em nós e nos puxa para baixo. Não é assim muitas vezes em nossas vidas? Nós estamos tão desanimados com as coisas, tão desanimados que a gente não tem força. A força de vontade desapareceu. É para esse momento que Paulo está dizendo, olha, tem de bom ânimo, levante-se, endireite-se, caminhe, não entregue-se, corra atrás, não pasme, mas prossiga naquilo que você precisa fazer. Tem bom ânimo? É para os dias escuros e as noites sombrias em que nós não temos nenhuma orientação, nem sabemos o que fazer em nossas vidas. Entendeu? Tenha bom ânimo. É para os dias escuros e noites sombrias em que nós não temos nenhuma orientação e nem sabemos o que fazer da vida. Momentos em que a gente simplesmente espera que o pior aconteça. Como aqueles homens que diziam que não tinham nenhuma esperança, que a esperança de salvar-se já tinha acabado, já tinha terminado. Mas olha só uma coisa interessante, uma pesquisa que eu fiz. Quem foi a primeira pessoa a ouvir na Bíblia essa expressão, tenha bom ânimo? Tenha de bom ânimo. Sabe quem foi a primeira pessoa a ouvir isso? Josué. Josué 1:9. Josué ouve de Deus, tenha bom ânimo.
Você vai substituir Moisés que morreu. Portanto, Josué 1:9, bem no início. Portanto, tenha bom ânimo. Levante-se. Vá, siga, prossiga. Em Josué 10:25, o povo é quem ouve Josué dizer, tenha bom ânimo. Em 1 Crônicas 28:20, Salomão ouve de Davi, tenha bom ânimo. Em Daniel, capítulo de número 10, versículo 19, Daniel ouve o anjo do Senhor dizer para ele, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Em Mateus 9:2, nós temos um paralítico que ouve Jesus, tenha de bom ânimo. Em Mateus 9:22, nós vamos ouvir a mulher daquele fluxo de sangue ouvir de Jesus, tenha de bom ânimo, tenha de bom ânimo. Em Mateus 14:27, nós vamos ver os apóstolos ouvirem de Jesus, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Em Marcos 10:49, o cego na beira do caminho vai ouvir de Jesus, dos que estão ao redor dele, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Em João 16:33, os discípulos todos, não só os apóstolos, mas os discípulos todos vão ouvir de Jesus, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Em Atos 23:11, nós vamos ouvir Paulo ouvindo do anjo do Senhor, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Aqui, em Atos capítulo 27, os marinheiros vão ouvir de Paulo dessa vez, tem de bom ânimo. E hoje nessa igreja, todos nós estamos ouvindo, tem de bom ânimo. Sabe o que eu quero dizer para você com isso? Que todos os servos de Jesus, todos os servos de Deus, um dia vão ouvir essa expressão, tem de bom ânimo. Saia desse momento parasitário em que você está, de desesperança, de desconforto, de falta de fé, de falta de confiança, de falta de credibilidade em Deus, e tenha bom ânimo. Agora tem uma coisa, esse ânimo não vai cair do céu, meus irmãos, não vai. Não é uma coisa que venha como a chuva e nos molhe, não é assim. Esse bom ânimo ele tem que nascer em primeiro lugar de dentro de cada um de nós. Essa força tem que vir de dentro para fora. E ela vem a partir do momento em que a gente crê num conjunto de coisas que não nos faz esquecer que a gente precisa ter bom ânimo, por mais escuro que o dia esteja, por mais sombria que a noite pareça. Segunda coisa que Paulo vai nos dizer, que a gente deve fazer quando o sol e as estrelas fogem, é não tema. Versículo 24. Versículo 24 diz assim, dizendo Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Mas a primeira expressão, quem ouve é Paulo, do anjo que visitou ele naquela noite. O anjo diz para ele, Paulo, não temas. Paulo, não temas. Olha só o que eu vou dizer para você, presta bem atenção nisso. Depois que o ânimo volta, porque primeiro a gente tem que adquirir esse ânimo, esse bom ânimo, não é? Depois que o ânimo volta, importa que o temor vá embora. Você está entendendo? Quando a gente recobra o ânimo, o temor que a gente tem, ele tem que ir embora, ele tem que desaparecer, ele tem que sair de nós. Não há espaço numa mesma vida para o bom ânimo e o temor. Não há espaço na mesma vida para o bom ânimo e o medo. Não há espaço na mesma mente para quem tem bom ânimo e para quem tem medo. Ou tem uma coisa ou tem outra. As duas não podem existir ao mesmo tempo de jeito nenhum, porque uma há de expulsar a outra.
Se eu estou extremamente temeroso, eu não vou ter bom ânimo. Mas se eu tiver bom ânimo de verdade, segurança, firmeza, disposição, determinação, o temor é quem vai embora. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Agora, há que se dizer uma coisa. Essa desocupação da mente, do temor que existe em nossa mente, ela não vai se realizar de imediato. Não vai. Muito difícil isso acontecer. Haverá um conflito, haverá uma briga judicial, até que seja cumprido o mandato de despejo daquele terreno que é a nossa mente, que foi invadido pelo medo e pelo temor. Entende o que eu estou dizendo? Tem que haver aí uma desocupação legal, né, minha advogada? E essa desocupação legal, ela nunca é ligeira, ela nunca é rápida, ela nunca é de uma hora para outra, de jeito nenhum. O mandato de reintegração em posse demora a acontecer. Então, o mandato de reintegração em posse da nossa mente ao bom ânimo não vai encontrar um caminho fácil. Haverá a barreira do temor, dizendo assim, não, tem cuidado, não é assim não, ainda tem nuvem no céu, vai chover mais, não sei o quê, a tempestade não passou, e você quer se animar, mas as intempéries da vida, as dificuldades da vida, elas vão continuar aparecendo ali para você. Elas vão continuar dizendo assim, olha, não é bem assim não, não é desse jeito não. Então, eu quero dizer para os irmãos assim, o medo, ele nunca vai embora pacificamente. Está entendendo? Você tem medo, já experimentou medo, você tem medo de alguma coisa. Esse medo, ele não vai sair da sua cabecinha pacificamente, gentilmente. Não vai. Não é assim que funciona de jeito nenhum. Principalmente se esse medo, na verdade, for mais do que um mero medo. Porque a palavra que Paulo usa aqui nesse texto, quando diz assim, não temas, é a palavra phobos, que vem de fobia. E fobia representa um grande medo. Não é um medinho qualquer. Representa, na verdade, você está amedrontado, você está alarmado, você está aterrorizado. Esse medo aqui é aquele tipo de medo que descompensa as pessoas. Você não já viu em alguns momentos, em alguns instantes, gente que se descompensa com medo de alguma coisa? Não é? Pode ser até de uma baratinha, né? Que é um medo muito comum que as pessoas têm, eu não sei porquê, né? Afinal de contas, as pessoas em geral são muito maiores do que as baratas, né? Se for... Aí o pessoal olha para mim e diz assim, mas se ela for voadora, parece que a barata voadora tem um poder terrível, se agiganta sobre as pessoas. Não é medo, é fobia. Pois é, qualquer coisa que apareça na frente, a pessoa já se descompensa completamente, tá? Então, principalmente se o medo não for simplesmente um medo, mas for uma fobia, esse medo ele não vai, de maneira nenhuma, de forma alguma, ceder lugar facilmente ao bom ânimo. Por isso que eu estou dizendo para os irmãos, haverá uma briga judicial forte, até que a sua mente se reintegre mais uma vez àquilo que ela deve ser, e não aquilo que ela se transformou ao longo do caminho. Qual era o maior medo, qual era o maior pavor dos marinheiros numa situação como aquela, vivendo numa época como aquela? Era ser pego por uma tempestade gigantesca, sobre a qual eles não tivessem controle nenhum, e ficassem à deriva, prestes a naufragar a qualquer momento. Imagine, meus irmãos, você está no meio do mar agora, nós todos aqui estamos no meio do mar, num barco à deriva, chovendo até dizer basta, onda sobe, onda desce, onda sobe, onda desce, dia após dia estamos em cima disso daí. Você olha para um lado, não vê horizonte nenhum, olha para o outro lado, não vê horizonte nenhum, olha para frente, não vê horizonte nenhum, olha para trás, não vê horizonte nenhum.
Você só sente aquele balanço, aquele balanço, aquele balanço, e água subindo, e água entrando, e você desocupando o barco. E imagina você numa situação dessa, que desespero a gente não sente. O maior pavor, a fobia daqueles marinheiros era justamente ser pego numa situação como essa. É interessante que na verdade, eles percebem que eles não têm a menor possibilidade de sobreviver por si mesmos. E muitas vezes na vida com a gente é assim também. A gente se percebe completamente à mercê de situações sobre as quais nós não temos controle nenhum. Basta aparecer uma doença em nossas vidas que a gente não tem controle nenhum sobre ela. E a gente não precisa fazer muito, né? Ontem à noite teve um exemplo lá em casa. Não precisa fazer muito, porque de repente aparece um troço em você que você não sabe de onde é que veio, de que jeito veio, como foi, como é que apareceu. O que ele começa a incomodar a você naquele instante? Aqueles marinheiros, eles sabiam que não tinham nenhuma possibilidade de resgate. Não tinha barco de resgate, não tinha rádio para ligar para a capitania dos portos, não tinha nada, absolutamente nada naquela situação. No grego clássico, fobia é aquilo que faz você fugir. Literalmente falando, fobia é aquilo do que você foge. É aquilo que provoca fuga em você. Deixa eu dizer uma coisa para você agora, bem interessante. Olha só. Tenha medo. Porém, não tenha temor. Deu para entender? Medo a gente pode ter. Medo é necessário. Medo é normal. Medo protege a nossa vida. Preserva a nossa vida. Mas quando o medo se transforma em fobia, em temor exagerado, exacerbado, de qualquer coisa, seja lá o que for, na verdade, isso nos torna incapacitados de qualquer ação, de fazermos qualquer coisa. Então, olha, a pergunta é, o que é aquilo do qual você foge desesperadamente? Você tem alguma coisa na vida que você foge disso desesperadamente? Você tem alguma coisa na vida que, na verdade, você não quer nem pensar? Porque se você acha que se pensar, talvez, aquele pensamento, quem sabe, traz aquele mal para perto de você, você não quer nem pensar, você foge disso completamente. Por isso eu estou dizendo para você, tenha medo, mas não tema. O medo é suportável, o temor não. O medo é suportável, o temor não. Supere o medo seguindo em frente apesar do medo, certo? Supere o medo seguindo em frente apesar do medo. Nunca perca a esperança, de forma nenhuma. Entende o que eu estou dizendo para você? Então, por isso, qual é a primeira coisa que Paulo diz para aqueles homens? Tenha bom ânimo. A segunda é, não tema. E a terceira coisa que ele vai dizer para aqueles homens é assim, creia em Deus. Creia em Deus. Quando o sol e as estrelas fugirem, creia em Deus. Versículo 25 diz exatamente isso. Portanto, senhores, diz Paulo, tende bom ânimo, creio em Deus, que há de acontecer assim como me foi dito. Aqui está nesse versículo a razão pela qual Paulo pode dizer àqueles homens assim, tende bom ânimo, não tema. Aí completa, creia em Deus, creia em Deus. Que Paulo está dizendo assim, creia na palavra de Deus. Quando ele diz assim, eu creio que aquilo que me foi dito
acontecerá. Ele está dizendo assim, eu creio na palavra que Deus empenhou comigo. Eu acredito na palavra que Deus empenhou comigo. Se ele, Deus, disse, assim se cumprirá. Olha bem o que eu vou dizer para você. No caso de Deus, promessa não é dívida. A gente não tem esse costume de dizer que promessa é dívida, né? Não, promessa é dívida, né? E isso é uma expressão de quem tem palavra para cumprir, né? Não, promessa é dívida. No caso de Deus, promessa não é dívida. Promessa é antecipação de um futuro certo. Entendeu? Deus não tem dívida comigo, com você e com ninguém. Quando ele promete, ele está dizendo que aquele futuro que ele prometeu já é certo. Não é duvidoso. Por isso que promessa, no caso de Deus, é a antecipação de um futuro que já é certo, que vai efetivamente acontecer. Por isso que nesse texto aqui, Paulo ele usa um verbo, que é um verbo muito especial. É o verbo pisteus, pisteus que significa ter fé. Quando ele diz assim, eu creio, ele está dizendo assim, eu tenho fé. Eu tenho fé. Fé é mais do que acreditar. Fé é um ato, aliás, acreditar aqui ou crer é um ato de fé. Não é simplesmente acreditar em algo, mas é ter fé de que, ter a certeza de que alguma coisa que não existe, ela existirá. Ela acontecerá. Percebe a diferença? Assim sendo, crer nesse caso aqui é confiar que Deus está no comando da tempestade. É confiar que Deus está no controle da tempestade. Crer aqui significa, na verdade, que não haverá nenhum desvio de 1 milímetro sequer na rota que o nosso Deus traçou para nossas vidas. Crer aqui é entregar o leme do barco que está à deriva nas mãos de Deus, para que Ele possa ter o controle da nossa vida. Crer aqui é ter a firme convicção de que o Senhor determinou um destino para cada um de nós. E esse destino, meu irmão, ele se cumprirá. Porque o que Deus prometeu, ele não falha. Não tem a menor possibilidade de falhar. Não se desvia nem para a direita e, presta atenção, muito menos para a esquerda. Se ligou? O porto onde ele disse que a gente vai chegar, vai chegar. Vai chegar. Nós não atracaremos no porto errado. Assim como Paulo não atracou no porto errado de forma nenhuma. O barco pode balançar, a tempestade pode subir, pode descer, pode amainar, pode piorar, pode acontecer o que... Mas o porto vai ser aquele que ele determinou. Você vai para Roma e você vai para Roma, porque eu tenho um propósito para a sua vida e junto com a sua vida eu vou dar de quebra as 270 vidas que estão aí também junto com você. É engraçado que nessa viagem o barco não chega, viu, em Roma. O barco é estraçalhado no meio do caminho. Mas todas as pessoas chegam em Roma. Todas elas. Presta atenção. O barco pode balançar. O roteiro da viagem pode mudar, porque o roteiro não era esse. Era outro diferente. O relógio pode atrasar. A esperança de alguns pode se dissipar, desaparecer, sumir aos pouquinhos ou toda de uma vez. O fastio pode chegar, porque vocês viram aqui que fazia 14 dias que eles não comiam nada. Como nós muitas vezes, né? Quando a gente está com um problema, a gente não come.
não come. A tempestade pode assustar, mas nós não atracaremos no porto errado, de forma nenhuma. Porque Deus vai nos conduzir àquele destino que Ele determinou, e isso não falhará em hipótese nenhuma, meu querido irmão. Por isso, creia em Deus. Por isso, acredite em Deus. Por isso, deposite fé em Deus. Creia, mesmo que você há muito tempo não veja nada acontecendo. Só o céu escuro, só a desorientação. Mesmo que você esteja completamente desorientado, sem saber rumo a seguir, creia, porque Deus não está à deriva. Entendeu? Creia, porque Deus, Ele não está à deriva. Não. Creia, porque para Deus, o sol ele não desapareceu, nem as estrelas deixaram de estar no lugar onde elas foram criadas para estar. Ainda que nós não as vejamos em nosso viver. Ainda que a gente não tenha essa consciência. Mas o plano que Deus fez para a tua vida, ele vai acontecer. Ele vai acontecer. Ele vai acontecer. Eu quero concluir dizendo o seguinte. A pergunta que nós queremos responder hoje foi: o que fazer quando o sol e as estrelas fugirem? E essa expressão é o símbolo de a gente dizer assim, o que fazer quando tudo na nossa vida escurece e quando nós estamos completamente desorientados. Primeira coisa, qual foi? Tenha bom ânimo. Segunda coisa, qual foi? Não tema. Terceira coisa, qual foi? Creia em Deus. Lembre-se do que diz o Salmo 147, versículo 4 e 5. Maravilhoso verso. Se possível, grife na sua Bíblia ainda hoje, ou agora. Passa aí um lápis ao redor do Salmo 147, versículo 4 e 5, como uma lembrança dessa reflexão de hoje de manhã. Esse texto nos diz assim: o Senhor, presta bem atenção, o Senhor, Ele conta o número das estrelas. Ele chama-as pelo seu nome. Ele chama-as pelo seu nome. Grande é o nosso Senhor e grande é o seu poder. E o seu entendimento é infinito. Infinito. É interessante que esse versículo me desperta umas ideias. Primeiro, quando a gente olha para o céu, um céu bem limpinho, sem nuvem nenhuma, de noite, só as estrelas. A gente olha para aquilo dali e diz assim, cara, é impossível contar o número de estrelas que existe no universo. É impossível. A gente tem até a tendência a dizer assim, isso é infinito. Mas a gente sabe e aprende na matemática que as estrelas não é um conjunto infinito. Pode aparentemente ser infinito para nós. Mas quando Deus diz assim, que Deus é capaz de contar cada uma das estrelas e chamá-las pelo nome, isso significa que aquilo que para a gente é infinito, para Deus não é infinito. Porque Ele é capaz de contar cada uma delas e chamá-las pelo seu nome. Pelo seu nome. Sabe o que é infinito mesmo? É o entendimento de Deus sobre nós, sobre nossa vida, sobre o universo, sobre o propósito que Ele tem preparado para cada um de nós. Isso é infinito, como diz o texto bíblico aqui. Da sexta para o sábado, eu tive uma experiência muito interessante de madrugada.
4 horas da manhã eu acordei, do nada. Como a nossa cama, a cabeceira da nossa cama fica debaixo da janela, mesmo deitado, quando eu olho para a janela, eu vejo o céu. Ou um pedaço do céu, naquilo que os outros prédios permitem que eu veja, né? Mas eu vejo um bom pedaço do céu. Eu acordei 4 horas da manhã e eu olhei, a primeira olhada foi para o céu. E estava aquele céu azul, 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 ainda era escuro ainda, com aquele mundaréu de estrelas. E entre as estrelas eu pude ver a constelação de Órion. E na constelação de Órion está aquelas 3 estrelas chamadas de 3 Marias. Entende? A gente não olha, não consegue identificar. Elas são chamadas de 3 Marias porque elas estão uma ao lado da outra, bem certinho, né? É quase como se fosse uma linha reta, as 3 ali no meio. Diz que aquele é o cinturão de Órion. As 3 Marias. Eu não sou muito bom de reconhecer estrelas, né? Mas as 3 Marias é fácil da gente reconhecer, com certeza. Significa que eu, na verdade, eu sei o nome daquelas 3 estrelas. Aí eu lembrei desse texto bíblico aqui. Que Deus as chama, todas elas, pelo seu nome. Eu só consigo as 3 Marias. Que tem a ver com as Marias da Bíblia, viu? Por sinal. Mas Deus chama todas as estrelas pelo seu nome. E pasmem vocês, eu olhei direitinho e vi que não tinha apenas 3 Marias, mas tinham 4 Marias. Uma outra estrela estava deitada ao meu lado na cama e se chamava Maria também. Não tinha 3 Marias naquele momento ali, tinham 4 Marias. E uma estava bem pertinho de mim, a minha mão, na verdade. Porque é uma ilusão nossa olhar para as 3 Marias e pensar que elas estão assim, uma ao ladinho da outra, em linha reta, viu? Não. Uma está aqui, a outra está lá longe. A outra está lá longe, no meio desse caminho. As 3 não estão na mesma linha reta. Elas estão a anos-luz uma das outras. Mas na nossa visão daqui, nós enxergamos as 3 como se estivessem numa mesma linha reta. Então, por isso, tinha uma outra bem pertinho de mim, ao meu lado. E eu percebi isso a tempo de dizer para ela e ganhei ponto, na verdade, no Bom Clube dos Maridos, nessa hora, né? Mas eu quero concluir, terminar com o versículo 40. Versículo 40, ele diz assim: como é que é o fim dessa viagem de Paulo? É dessa seguinte maneira: eles passam pela 14ª noite, e na 15ª noite aparece finalmente terra, uma pequena ilha, uma ilha. E aí o texto diz assim no versículo 40: e, levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, ou seja, o barco ia ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. 4 ações que simbolicamente representam muito para mim, para você e para cada um de nós, que estamos vivendo momentos em que o sol e as estrelas fugiram. Primeira coisa, levante as âncoras. Quando eu digo levante as âncoras, eu quero dizer assim: suspenda as coisas ou as amarras que prendem você. Muitos de nós estão fincados com âncoras em alguma situação do passado, em algum problema, em alguma dificuldade que você não consegue sair dali. Você está ancorado nesse sentido, não é assim? Muitas vezes alguém cometeu um pecado, um erro, e é invadido por um tremendo sentimento de culpa e ele não sai mais daquele lugar. Ele está ancorado ali. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para colocar a sua vida em movimento mais uma vez
é justamente isso. Suspenda as amarras que lhe prendem. Larga esse troço para lá. Jogue fora. Desapareça com isso. Segunda coisa, o texto diz, largando as amarras do leme. E aqui é preciso entender um pouquinho direitinho isso. Porque quando ele diz assim, largando as amarras do leme, dá a impressão que eles soltaram o leme e deixaram o navio ir à toa. Não, ao contrário. Veja bem, quando a tempestade chega, eles pegam o leme, sobe esse leme, amarra esse leme e deixa o barco ir à deriva. Nesse momento aqui, eles fazem um movimento contrário. Eles desamarram o leme, deixam o leme cair na água de novo e começam a dirigir o barco para onde eles querem. Entendeu? Que é o inverso. É muito fácil a gente entender o contrário, né? Que eles largaram o leme. Eles não largaram o leme. Eles largaram as amarras, soltaram as amarras do leme. Ou seja, eles pegaram o leme em suas mãos novamente. Meu irmão, primeiro que suspenda as amarras que ancoram você em algum lugar onde você não deve estar. Segundo, solte o leme, pegue esse leme novamente nas suas mãos nessa hora. Terceiro lugar, texto ainda do versículo 40, ele vai dizer que tem uma outra ação que foi feita nesse instante. Eles alçaram a vela maior, ou a vela de proa. Eles suspenderam a vela para que essa vela fosse atingida pelo vento. Entendeu? Solte as âncoras. Pegue o leme. Alce a vela para receber o vento do Espírito Santo de Deus, guiando você para onde você deve ir de verdade. E por último, o texto diz que eles dirigiram o barco para a praia. Para a praia. Que bênção. Agora, a vida daqueles homens estava novamente nas suas mãos, naquele instante. Depois dessas 4 coisas que eu acabei de dizer para você. Volte a dirigir a sua vida, dessa vez agora, sob a orientação do vento do Espírito Santo de Deus. Recomece, agradeça, porque quando o sol e as estrelas fogem, nós podemos ter bom ânimo, nós podemos não temer, nós podemos crer em Deus e assim fazer essas 4 coisas. Soltar as âncoras, pegar o leme, alçar as velas e ter rumo, propósito, direção para a nossa vida novamente. E assim a gente passa de um barco à deriva para um navio que tem direção e propósito do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.